Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Rocha e está começando mais um Investimento em Pauta, um programa que leva para você, internauta de todo o Brasil, informação de qualidade. No programa de hoje nós temos o privilégio, o prazer de estar conversando com José Carlos Doerti, o Zeca, superintendente-geral da Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. José Carlos Doerti é formado em Economia pela Universidade Federal de Brasília, UNB, e MBA pelo INSPER, em São Paulo. Nos últimos 20 anos, José Doerti trabalhou em diferentes instituições financeiras no Brasil e no exterior, como Deutsche Bank, Bank Boston, Brown Brothers Hermann, incluindo Comissão de Valores Imobiliários e Bovespa. Entre outros projetos, esteve envolvido na criação e desenvolvimento de regras e estruturas legais para investimentos estrangeiros para o mercado brasileiro de capitais. Em 2012, foi eleito presidente do Comitê Consultivo de Autorreguladores da Organização Internacional das Comissões de Valores, IOSCO, e membro do Conselho do Fórum Internacional de Educação de Investidores. Zeca, mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo, que eu sei que sua agenda é muito demandada, mas os internautas prestigiam muito seus programas aí, a gente aprende muito com você. Agradeço aí a oportunidade da gente estar conversando, né? Eu queria falar um pouquinho hoje, iniciar nossa conversa em relação à sustentabilidade, transparência do mercado. A Ambima ela vem promovendo diversos aprimoramentos nos códigos de gestão de patrimônio financeiro, private bank, mercado aberto, né? Além do código de varejo, que você inclusive mencionou num outro programa. E isso aí, acho que é a questão do suitability para os produtos de investimento, né? Eu sei que essa questão dos códigos é extremamente importante, porque a própria regulação ao longo dos anos veio incorporando, né, sugestões que partiram da autorregulação. A gente sabe que esse modelo brasileiro é um modelo de sucesso. Então, queria começar nosso bate-papo falando quais foram os principais aprimoramentos dos códigos. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade. Realmente como você mencionou, a autorregulação é uma das principais atividades da associação, né? Então, nós temos uma preocupação constante de estar sempre aprimorando, atualizando essa atividade da autorregulação, seja através de regras novas que nós incluímos nos códigos, né? Então, se tem uma mudança de legislação ou alguma coisa no exterior aconteceu, ou uma tendência muito diferente, a gente traz aqui e atualiza a parte de regulação e também a parte de supervisão, que é um componente muito importante na atividade de autorregulação. Eu dou destaque para esse início de ano aqui de 2013 a 3 códigos que nós trabalhamos muito ao longo de 2012, né, um trabalho interno, né, de aperfeiçoamento desses códigos. Dou destaque ao código de Private Banking, ao código de varejo e ao código de negociação. Tá? E aí eu vou explicando um pouco o nosso aprimoramento, né? O primeiro deles foi no caso do código de Private Banking, e aí eu estou dando destaque a isso porque você mencionou a questão de suitability, né? O código de Private Banking foi o primeiro código que nós tivemos aqui na Ambima que introduziu a questão do suitability. Mesmo antes do regulador aqui no Brasil estar legislando e regulando essa atividade, né? Nós incluímos isso em 2007 no código de Private Banking da Ambima. E o suitability agora, mais do que nunca, é uma ferramenta muito importante para a instituição financeira e para o investidor vis-à-vis a nova conjuntura econômica que nós temos aqui no Brasil e que deve perdurar pelos próximos anos. E aí nós aprofundamos a questão do profissional certificado. O código hoje prevê que as instituições financeiras devam ter até 50% do seu contingente de profissionais na área de Private Banking certificados com CFP, é o Certified Financial Planner. E a proposta aqui do código agora é que elas tenham até 2016 75% dos seus profissionais com essa certificação. Por que isso? Né? Porque o profissional tem que estar preparado, não só para gerenciar os investimentos do investidor, mas para aconselhar, para poder olhar o investimento como um todo, principalmente nesse momento de nova conjuntura econômica, né?
Outro destaque é no Código de Varejo, né? O Código de Varejo, ele foi trabalhado ao longo de 2012, lançamos agora no início de 2013 oficialmente, e ele traz dois componentes muito importantes, como o Código fala, para o varejo, para investimentos no varejo, né? Um é a suitability, ou seja, os produtos distribuídos no varejo terão que passar pelo processo de suitability junto ao investidor. E o outro é a formação de uma base de dados. A Anbima, até então, ela tem uma série de bases de dados, de rankings de fundos de investimento, de private banking, de mercado de capitais, mas nós nunca nos aventuramos a ter uma base de dados de investimentos no varejo. E aí o código traz essa questão de uma base de dados de investimentos no varejo. Nós vamos começar a coletar essas informações oficialmente agora e, obviamente, divulgar para o mercado essas informações do varejo. E o terceiro destaque é um código que eu já estou chamando de código de negociação. Ele era o antigo código no mercado aberto. Ele trata, passou a se chamar agora Código de Negociação, e ele trata principalmente da negociação entre instituições financeiras. Como é que as mesas, né, como é que as tesourarias têm que negociar uma com a outra. Nós já temos esse código há alguns anos e nós fizemos alguns aperfeiçoamentos nesse código. Tenho sempre recomendado aos estudantes que, né, antes de iniciar com uma parte mais árdua, que às vezes é instrução CVM, resolução do Banco Central, começa pelo Código de Autorregulação, né, e se posiciona tanto para que ele possa aprender do ponto de vista profissional e se informar melhor do ponto de vista do investidor, né. Acho que é bem interessante para você que está escutando a nossa conversa aqui, essa base de dados aí, esses códigos estão lá à disposição para serem acessados. Em relação a informações estatísticas, né, que vai acontecer com essa criação de base de dados no varejo? O que vai estar disponível aí para estudantes, pesquisadores, professores, analistas, mídia, profissionais de forma geral? Porque a gente sabe que essa é uma preocupação que você já tinha comentado anteriormente, né? Maior transparência, maior informação, isso só corrobora decisões melhores, né? Um mercado financeiro melhor, né? Isso tá bastante alinhado com a atividade de informar, né, e educar da associação. A associação, só relembrando, a associação tem 4 grandes compromissos com a sociedade, né? Representar os seus associados, autorregular, que eu já falei algumas vezes aqui sobre essa atividade, informar e educar, qualificar a sociedade, os profissionais, né? Então, essa base de dados do varejo, nós ainda vamos começar a coletar as informações, mas ela está, vou dar um exemplo, nós vamos pegar quantos investidores, por exemplo, de varejo investem em CDB, em fundos de investimento, né? Então, nós vamos, através da autorregulação, coletar essas informações das instituições financeiras, montar isso numa base de dados e depois devolver para não só a sociedade financeira, as instituições financeiras, mas para os investidores, para que eles possam ter ali uma fonte de consulta permanente e ver onde os investimentos, né, principalmente nesse caso aqui do varejo, estão caminhando, que tipo de investimentos, né, e onde tem uma maior concentração de investidores e assim por tipo e por volume de investimento. E uma outra atividade importante que você já mencionou, que é a questão da supervisão, né? Que às vezes essa é uma atividade que o público de forma geral não tem tanto conhecimento, né? E que é uma atividade que inclusive é fundamental para proteger esse público, né? Proteger o investidor. Então como é que vai ser o trabalho da supervisão? O que você tem para falar? Alguma novidade? Ou como é que foi 2012? O que você pretende para 2013? O trabalho da supervisão, ele é um dos pilares da autorregulação, né? Porque a autorregulação não é só criação de novas normas, né? A autorregulação ela passa pela criação de novas normas, a supervisão
e, eventualmente, a punição, né, o que a gente chama de processo sancionador da autorregulação. Ou seja, as instituições são supervisionadas, fiscalizadas, e se nós achamos algum problema, existe todo um processo sancionador, né? Em termos de supervisão, quando você tem, por exemplo, 3 códigos sendo atualizados, a gente costuma dar um tempo de adaptação. Então, as instituições financeiras, elas não passam a cumprir. Você tem um código entrando em vigor, por exemplo, dia 1º de fevereiro, não é no dia 1º de fevereiro que tem que estar tudo pronto, né? Normalmente tem um período de adaptação de 3 a 6 meses. Depois nós começamos com um processo de supervisão educacional. O que é? Nós temos um time de supervisores, e aí é o que você falou, normalmente isso não é muito transparente, visível para o investidor, mas nós temos sim, esses supervisores visitam as instituições, vêm, fazem uma verificação se as instituições estão adequadas àquela nova regra, né? Criar um sistema, por exemplo, essa questão do varejo é muito importante, né? A gente está falando aí de milhares de investidores, então passa por sistema. Então, se o sistema está criado, se as regras estão sendo cumpridas, então tem uma supervisão educativa onde a gente ajuda. E aí, normalmente, após essa supervisão educativa, entra numa rotina de supervisão normal, né? E aí, eventualmente, a gente acha um problema ou outro com as instituições. Mas, de uma forma geral, as instituições associadas à Anbima, né, que é quase 100% do mercado financeiro e de capitais brasileiro, tem uma performance muito boa na supervisão. Nossa conversa, infelizmente, está chegando ao final, então eu deixo aí para você mandar aí uma mensagem aí para os internautas em relação a 2013, principalmente essa questão da supervisão, reforçando que, como eu falei, as pessoas não conhecem, mas é um processo muito importante e que ajuda que do lado da instituição, né, elas estejam atendendo todas as exigências do autorregulador e com isso o investidor está mais seguro, né, com as informações que está recebendo. Tentem se informar, busquem informações sobre isso, seja no site da Anbima, no site Como Investir, da associação, e tem literatura, bastante literatura já sobre isso, sobre a atividade de autorregulação. É uma atividade que tem um fim muito interessante, que traz uma melhoria regulatória para o mercado e uma proteção para o investidor muito importante. Então, busquem informações, tem o site da Anbima, lá vocês vão ter acesso aos códigos, aos resultados da autorregulação. Então, fica aqui um convite para vocês estarem sempre acessando a Anbima e buscando informações. Ok, a gente agradece a sua participação, fica aberto o convite aí para novas oportunidades. Muito obrigado, cara. Para você, internauta de todo o Brasil, Investimento em Pauta vai ficando por aqui. Agradecemos a audiência. Até uma próxima oportunidade.